Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Douglas Aprato Tenório. Mais do que isso, professor, doutor Douglas Aprato Tenório. Doutor honoris causa pelo SESMAC, aliás, ele foi o único que votou contra, mas todos conseguiram realmente convencê-lo que era um título merecido. Doutor em História, mestre em História, um ícone da cultura das Alagoas, entrando aí pela história, pelo jornalismo, pela educação, pela cultura em geral. Então, é uma honra receber o doutor Douglas Aprato, por gentileza, até aqui. Satisfação, doutor Douglas. Muito obrigado, Carlos. É uma alegria minha enorme estar aqui com você, que igualmente é um guerreiro, é um homem de sucesso na comunicação, né? E você, evidentemente, é um dos maiores empreendedores do Estado e também um artista da palavra, de forma que é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, dialogando com você. E eu acho que conhecendo as instalações dessa nova fase do seu instituto tão famoso a todos os alagoanos, pelos benefícios que traz nos cursos de comunicação. Perfeito, gratidão. Olha, já comecei o ano muitíssimo bem com o senhor doutor Douglas. Douglas, podemos sentar, por gentileza? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Quem acompanha o podcast dos líderes sabe que a primeira pergunta que nós fazemos, após agradecer a sua presença, realmente muito honrosa e de todo o coração, tá? É perguntar, eu já falei, doutor Douglas, mas eu falei, a pergunta é, quem é doutor Douglas Aprato, dito pelo próprio Douglas Aprato? Boa tarde. Vou lhe dizer, meu caro Carlos, que Douglas Aprato é um menino de São Miguel dos Campos, fiel às suas raízes, né, da sua terra natal, orgulhoso da sua terra natal, e que teve pais, verdadeiros mestres, meu ideal de pedagogo, meu pai e minha mãe é professora primária, meu pai vendedor de feira, tinha o que a gente chamava uma pequena bodega na nossa casa, onde eu ajudava ele com meus irmãos, e que, graças aos ensinamentos de meus pais e de outros mestres adiante, conseguiu ter uma trajetória muito além do que ele próprio esperava, né? Então, sou um homem bem-sucedido, graças a Deus. Graças a Deus. Alagoas reconhece. E eu fiz um trabalho, continuo fazendo, continuo trabalhando. Completei agora, recentemente, dia 4, 81 anos. Estou muito bem de física, de físico, de cabeça, de projeto, de sonhos. Já fiz reuniões hoje, ontem, anteontem, e muitas realizações a fazer nesse ano 2026 para superar 2025. O importante é a gente não se acomodar, sempre além. De forma que esse menino lá de São Miguel foi bem sucedido na vida graças ao trabalho. Aquela equação do grande cientista Albert Einstein, né, disse quando perguntaram a plateia de muitos alunos, né, nas suas célebres aulas magnas que ele dava pelo mundo, perguntaram: mestre, qual é a fórmula do sucesso para o homem? E ele colocou num quadro, pegou isso e colocou: sucesso é igual trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais sorte. Perfeito. Porque tem que ter também um pouco da deusa fortuna, como diziam os humanos, né? E como diziam os vikings e outros povos. Precisa também um pouco de sorte. Mas você tem que ter, porque muitas vezes a pessoa até acerta, tem a sorte de acertar na loteria, né? E não é só um caso, são muitos casos. Essa pessoa ganha uma fortuna considerável
era pobre e volta a ser pobre porque não soube agir com a cabeça. Teve sorte, mas não teve inteligência emocional para você tratar com sucesso, como foi o sorteio de uma loteria aí qualquer. É uma estatística grande, né, Douglas? As pessoas se ganham na Mega Sena, ganham nas loterias daqui a pouco e volta a ser pobre porque não tem essa condição realmente de administrar. Não teve trabalho, né? Achou que era fácil. Então, eu tenho procurado, como eu sempre tive muito sucesso, Carlos, na minha vida, porque onde eu cheguei... Primeiro, eu trabalhei muito cedo, desde criança, que a gente acordava às 6 horas para limpar o quintal da casa. Naquela época, as casas tinham quintais, com meu pai, os 4 irmãos. Regar as plantas, tomar conta das plantas, dos nossos legumes, das nossas verduras, né, porque a gente vendia, colher as frutas, que a gente também vendia. Né, então, ajudar papai na banca, nas feiras, e ajudar papai também lá na nosso pequeno estabelecimento. E então eu fui acostumado ao trabalho duro. 6 horas da manhã, todo mundo de pé já. Perfeito. Trabalhando, 7 horas tomar banho, depois o banho, café, disciplina. Uma disciplina, né, Douglas? Então, uma disciplina. Trabalho. Um pouco de sorte também, até com os mestres. Então eu, desde cedo, comecei a trabalhar e trabalhei muito. Tanto que eu passei, quando comecei, eu teve um pouco de sorte. Porque quando eu cheguei a Maceió, naquela época, Maceió era uma cidade pequena, 200 e poucos mil habitantes. Né? Isso aqui era um areal, né? Isso aqui onde nós estamos, toda essa parte de Jatiúca. E eu vim, naquela época era uma volta ao mundo, era uma viagem para a Europa, uma viagem para a China. Você vir de São Miguel para cá, porque tinha a ladeira do U, não existia Ponte Vale do Suruagi, era muito diferente. Então você via pela Terra Nova e fazia a famosa Curva do U, que levou muita gente embora para outra dimensão. E vim aí sem lenço, sem documento, como um bom rapaz em busca latino-americano, sem dinheiro no bolso. Pensões, Palácio da Fome, algumas pensões essa aqui, né? Passei alguma necessidade, algumas privações, eu e os meus colegas, depois casa do estudante secundário, casa do estudante universitário, e aí fui para o trabalho, fazendo economia, fazendo educação, optei depois em deixar a economia, voltar para a educação, ficar só na educação, lembrando, né, a profissão da minha mãe, que era professora, né? Papai era comerciante, um pequeno comerciante, mamãe era professora. E então eu sempre fui o cabo do trabalho, né? Tanto que eu passei, aí entrei, tive a sorte de ser descoberto pelo professor Admilson Pontes, para fazer uma seleção lá para dar aula no Colégio Moreira e Silva, naquela época, não existiam muitos professores. Fui aprovado, fiquei lá e depois ele viu que eu era muito jeitoso e me colocou eu pela manhã como vice-diretor e o Zé Máximo Altalessa à tarde como vice-diretor também. E aí tive essa sorte. Posteriormente fui ensinar no Ginásio São Miguel, Colégio Hélio Lemos, lá de Bebedouro, o Colégio Guido de Fongalã, onde eu estudei, onde eu fiz foi o padre também que deu ajuda para Teófano, porque ele fundou a Campanha Nacional de Educandade da Comunidade. SENEC, famoso SENEC. E eu só consegui sair de Maceió por causa disso. Porque eu fiz o primário lá no Grupo Escolar dos Conselhos, estudei também no Instituto de Educação, concomitantemente, pela manhã e outra tarde. E depois a gente não tinha como fazer. Só as pessoas muito ricas, ou bem de vida, comerciantes, altos comerciantes, e proprietários rurais, né? Podiam estudar fora, né? Os filhos estudavam Garanhuns, Maceió, Recife e o Salvador. Muitos iam para Salvador, outros para Garanhuns. Nós não tínhamos essa condição. Mas o padre criou uma revolução no estado de Alagoas, que foi a Campanha Nacional de Educandade Gratuita. Então, de Alagoas, saí com Pernambuco, ele teve um parceiro na Paraíba, né, que foi o seu companheiro de parceria, e fundaram essa campanha nacional de educandários gratuita, depois da comunidade. E aí ele dava uma bolsa, depois ele criou um bom problema. Ele criou um bom problema para o colégio, porque aí esses ginásios estavam cheios de gente e não podiam fazer o colégio. Aí ele tinha o Colégio Guido e ele trazia os primeiros colocados das escolas do interior. Ele
mais de 50 escolas no interior. Perfeito. Para, assim, ó, eu fui um dos agraciados, porque eu fui um dos primeiros lugares, depois de muito puxão. Mais uma vez, trabalho. Depois de muito trabalho. Então, eu fui dar aula no Colégio Municipal provisoriamente, Sim. porque a Tereza Braga era colega de universidade, eu estava no último ano. Sim. E o marido dela era um homem muito poderoso, que era um advogado famoso, foi secretário de Estado do interior naquela época, Justiça e Segurança Pública. E então ela teve que acompanhar o marido, ele teve um problema do coração, cardíaco, né? E foi para o Rio de Janeiro, que não existia ainda São Paulo como um polo médico que é hoje. O Rio de Janeiro era a capital federal. Sim. E ela foi. E ela disse, Douglas, me chamou e disse, olha, eu preciso muito de você. Eu disse, diga, Tereza, o que é que é? Então, eu quero que eu tenho que passar uma temporada no Rio de Janeiro com meu marido, que ele teve um problema cardíaco. Perfeito. Eu estou indo com ele. E eu só pensei em você, para me ficar substituindo. Você vai receber um dinheiro pelas aulas, claro. E eu só reassumo quando eu voltar. Perfeito. Você topa? Claro. Eu estava começando a minha vida. Aí fiz concurso também para o Banco da Produção, fui aprovado. Perfeito. Mas aí quando eu vi o Banco da Produção se tornou o Produban, né? Produban. Na época era o Banco do Estado, né? Banco do Estado. Eu fiz concurso, atendente, mas eu vi que depois de certo tempo que aquilo não era a minha praia. Entendi. Então eu disse, não, eu vou ficar com o magistério. Mas em economia... Mas me permita só um parênteses rápido, interessante. Eu, coincidentemente, sou filho de professora. Meu pai também teve inúmeras bodegas, comerciante, né? Passei no Banco do Brasil, mas disse, vou ficar aqui uns dias, mas o meu negócio é ser professor e sair do Banco do Brasil. Fechei parênteses só para ver que honra. Sim. Então eu saí, né, do banco, não quero, isso não é. E saí também da economia, porque eu fui para a economia porque naquela época eu gostava muito de ler, como gosto hoje muito, né? E lia muito Celso Furtado, Guerreiro Ramos, aquele pessoal do desenvolvimentismo. Sim. E então, não, tem história econômica, isso perfeito, encaixa. Mas eu estava fazendo isso, fazendo educação, fazendo história, licenciatura de história. Aí depois eu vi que não dava para fazer os dois, porque não adianta você estar com o pé em duas canoas, um pé numa canoa e o pé na outra. Serviço a um só senhor, né? Exatamente. Então eu disse, não, é aqui que eu quero ser um professor. E então... Foi focando na história, mestrado... Nessa substituição, eu passei uns 4, 5 meses e nada de sair o dinheiro. Aí eu passei casado, né? Querendo completar a casa, comprar as coisas e tal. Aí eu fui à prefeitura municipal, não conhecia o prefeito, e conhecia, aí fui lá no setor de finanças, né? Era seu Elias Bonfim. Sim. E então eu disse, fui lá e disse, olha, lá embaixo era onde era a Praça Palmares, hoje. A prefeitura era ali. Aí eu disse, olha, eu estou dando aula aqui na professora Tereza Braga e até agora não recebi meu dinheiro. Já está entrando 4 meses e tal, e eu estou precisando e tal. Claro. Então, vamos ver. Aí tem um camarada lá em cima com uma piteira muito elegante. Sim. Você é o Douglas da Prata? Sou eu mesmo. Ele disse, então suba aqui que o prefeito quer falar com você, que eu estava tentando procurar achar você. Olha eu disse, que a mim? Aí disse, então... Trabalho, mais sorte, né? Aí vem a sorte. Vem a sorte, né? Que eu falei. Aí eu subi, aí o prefeito era Divaldo Suruagi. Olha, grande Divaldo Suruagi. Nosso queridíssimo Divaldo. Sim. Queridíssimo. Muito amado para mim. Sim, pessoal. Aí ele olhou para mim e disse, menino, você sabe que você estou aqui? Disse, não, senhor, eu vim aqui, o que é que você vai fazer aqui? Ele disse, vim receber meu dinheiro. Aí eu contei a ele disse, ô Dória, que tinha me levado, você vá lá embaixo e veja o nome dele, e veja o processo para ele receber o dinheiro. Ele disse, opa, graças a Deus. Aí ele disse, olha, eu estou chamando você aqui, é porque o Dória me falou de você lá na... Eu já sabia de você lá na universidade, que eu estava no último ano e eu estava no primeiro. Sim. Eu já ouvia falar de você lá na faculdade, mas a gente não tem mesmo. Mas eu não o conhecia, ele dizendo, né? Sim. E
O Dória me fala muito de você do Moreira Silva. Você faz uma revolução lá com os alunos, Sim. com os professores, curso. Eu sempre fui muito Trabalho de alto nível. de trabalho, né? Aí ele disse, olha, é o seguinte, eu estou enfrentando uma crise política. Eu acabei de demitir meu superintendente. Naquela época não era Secretaria de Educação Municipal. O Colégio Municipal funcionava não era ele estava terminando o Colégio Municipal Rui Palmeira. Certo. Mas funcionava lá no ginásio Afonso da Rocha Lira, não era ainda Colégio Municipal. Sim. Ali na Santa Rita, naquele grupo escolar Sim. da prefeitura. Ele disse, você quer ser o meu diretor da FEMAC? Fiquei da cor daquele ar-condicionado, branco. Aí eu disse, o quê? Ele disse, diretor da FEMAC, eu estou precisando. Pelo seguinte, acabei de demitir o superintendente, diretor, Sim. e se eu não nomear até amanhã, eu não vou ter mais sossego com pedido de vereador, chefe político, deputado. Então eu quero. E eu sei, da sua pelas competência, informações que você tem, que você é um menino que faz um trabalho muito bom lá no Colégio Moreira Silva. Dito por Divaldo Cirurgia, à época prefeito de Maceió. Ele disse, eu também, Douglas, tive sorte e sempre foi o trabalho que me fez chegar aqui. Perfeito. Na verdade, para mim foi a sorte, né? Foi o trabalho, mas foi a sorte, né? Os dois, foi né? A sorte. É a sorte, mas o trabalho. Aí ele disse, eu sei que você está impactado, vá para casa e converse. E converse com sua esposa, converse com o Padre Pedro, que vai ter também o diretor, Padre Pedro Teixeira Cavalcante, sim. aqui nosso vizinho, meu querido sim, Padre Pedro, sim. como eu gosto daquele padre, sim, como sim. eu gosto. Faz parte da minha vida. Estive com ele recentemente. Gente boa, é um padre maravilhoso, aquele camarada. Faz parte, assim, importante da minha vida. Aí eu cheguei em casa, naquela época era o telefone, não tinha celular. Sim. Aí você teve com o Divaldo, ele acabou de me ligar. Já deu sim a ele? Ele disse, não, padre, eu ainda não deu sim, não. Poder! Rapaz, vou aí na sua casa à noite. Não, rapaz, não quero não. Eu morava na Cruz das Alves, o senhor no Vergel, quem vai sou eu. Eu vou aí na sua casa. Sim. Aí eu fui à noite lá e disse, rapaz, aceito, você vai trabalhar, nós vamos trabalhar juntos. Eu e você, já pensou? Eu tinha sido aluno dele. Sim. Sim. Depois eu fui chefe dele, eu fui chefe do departamento, diretor, né? Aí ele disse, não, você vai trabalhar com... Nem pense, vá lá amanhã, cedo. Eu vou dizer ao Divaldo, você aceitou. Aí eu digo, daí, deixa eu... Não, senhor, vou aceitar. Aí eu fui para casa, aí a minha mulher, o que você está esperando? Perfeito. Bom, eu vou lá amanhã. Aí eu fui lá, né? E disse ao governador, ao Divaldo... Sim, na época prefeito, né? Depois governador. E ele disse, rapaz, fico feliz, porque eu estava torcendo por você. Eu me vejo em você. Perfeito. Eu fui também como você, assim. Jovem atuante jovem e tal, ativo, dinâmico, faz acontecer. Perfeito. Por isso que eu estou aqui como prefeito. Sim. Tá? Sim. Então, eu aceitei, fiquei lá, depois fui diretor do colégio municipal. Né? Depois, mais tarde, ele me chamou para ser secretário da Educação no segundo governo. Então, é aquela fórmula do Einstein, né? Sim. Trabalho, mais sorte, né? Perfeito. Tem que ter pitada de sorte. Perfeito. Muito bem, então eu fiz. Agora é o seguinte, eu decidi, fui chefe de gabinete, na época eu estou secretário adjunto, mas aí eu saí, né? Tive um desentendimento com o titular da pasta. Sim. E então eu preferi sair. O Divaldo, peraí, você vai ser diretor do Ipazeal. Sim. Eu disse, Divaldo, eu não entendo nada de Ipazeal. Não, você não vai. Não, mas se você quiser, eu até falo com o governador, já disse que você queria voltar, que ele gosta muito de você. Disse, não, teve um desentendimento, não dá certo, não. Quebra-se a questão. Aí ele disse, você vai ser o diretor do Ipazeal. Eu disse, não, Divaldo. Ele até ficou meio chateado. Não, eu vou fazer meu mestrado, porque eu entrei, fiz concurso para a universidade, fiz mestrado. Tá, perfeito. Quando você votar, então a gente conversa. Pronto. Quando eu votei, ele me convidou para ser chefe de gabinete do secretário. Eu disse, não quero não, porque eu vi que o secretário não gostou, disse, não dá certo. Disse, não, Divaldo, é o seguinte, governador, é que o secretário ele não foi ouvido. Aí eu não vou para lá para... Sim. Você vai ser uma pessoa lá. Assim, não dá certo não. Aí eu fico... Eu tenho que ter
Muito assim, decente, muito trabalhar com a prudente. pessoa. Rapaz, você não quer? Já não quis o diretor? Não. Mas a gente ainda se vê. Eu digo, tá bom, vê sempre. Você é meu amigo, eu devo muito a você. Bom, voltei, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz Sim. pós-doutorado. Sim, PhD. Agora, uns 5 ou 6 anos atrás, uns 7 anos atrás. Perfeito. E fiz pós-doutorado, Uhum. e eu comecei todos os cargos, fui chefe de departamento, Sim. vice-diretor de centro lá na SENAC, diretor lá na universidade, e fui secretário de Educação, fui Sim. diretor estadual da Educação. E nessa sua história, permita, doutor Douglas, uma vertente muito grande na área de comunicação e jornalismo, não é? Sempre gostei. Sim. Aí isso é um capítulo especial, Sim. por quê? Porque eu estava na Casa do Estudante, Sim. que era ali na Rua do Comércio, no começo da Rua do Comércio. Você tem um Martírios, aí naquela rua, no começo, aquela primeira entrada ali, tinha a Casa do Estudante Secundário de Certo. Alagoas, né? E eu fui para lá, depois de passar de pensão em pensão, Sim. fui lá, consegui, que era um sonho de todo jovem no interior. Uhum. Muito bem. E a Gazeta ficava ali perto, na Rua do Comércio. E todo o pessoal da Gazeta, o pessoal lá da Casa do Estudante, Sim. ia para a Gazeta conversar e tal. Aí a dona Leda, com o senador Arnon, ele criou os correspondentes do interior. Uau! Porque a Casa do Estudante tinha gente de todos, São Miguel, Viçosa, Perfeito. Capela, Santana do Ipunema, Penedo. Uma forma inteligente eles ficaram, foi uma grande sacada, ideia, né? os correspondentes. O Clube dos Correspondentes. Eu ainda gostaria de fazer um trabalho sobre isso, que realmente é muito importante. E então a gente incentivava a gente a escrever. Então a Gazeta competia com o Jornal de Alagoas, que era dos associados. Os associados eram Globo. Era Globo da época, né? A Rede Tupi Televisão, etc. Então os associados, a Assis Chateaubriand, em toda a sua... O Arnon comprou quando saiu do governo, ou foi durante o governo, ou foi antes do governo, não me lembro. E então ele estava querendo que a Gazeta não ficasse muito a reboque, queria estar pelo menos tete a tete com... Exatamente. Né, e ele investiu muito em tecnologia. E então nós, todos correspondentes, a gente escrevia, a maioria das pessoas escrevia. Sim. E o senador Arnon tinha, sim, um acesso com a dona Leda, principalmente, também, né? O senador, muito grande. Então, a gente começou a escrever. Então, eu comecei a escrever muito cedo. O primeiro, eu até descobri que foi um dia em que, naquela época, né, na década de 60, não existia ainda essa coisa do Natal, nós consumimos do Natal, nem existia nada, o Dia das Mães. Aí começou o Dia das Mães. Sim. E vários colegas meus compravam presente, tinham mais posse do que meu pai, meus pais. E eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer para dar um presente à minha mãe? Vou ir para lá. Aí eu digo, tive a ideia, vou escrever. Aí o meu primeiro artigo foi sobre mãe, que eu descobri com o Luiz Amorim o ano passado, foi o ano retrasado, eu descobri o primeiro artigo meu, aí por volta de 1963, 62, Sim. Acho 62. Sim. Publicado na Gazeta. Na Gazeta, Que maravilha. Eu teria cópia. Então, eu passei a escrever na Gazeta. Eu tenho uns 1.200 artigos. Gazeta, Jornal de Hoje, principalmente a Gazeta, que eu sempre muito, muito ligado. Então, eu, inclusive, levei isso para a academia, porque as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, os trabalhos acadêmicos, meu caro Carlos Conce, eles são muito herméticos. É aquela linguagem dos faraós, dos sacerdotes. Aquela linguagem. Tecnicismo, aquela coisa. Né? O trabalho de direito. Então, o direito tem até uma linguagem própria, a medicina. E eu fui fazer o mestrado, mas eu tinha uma participação muito grande como jornalista. Uma veia jornalística bem apurada. Uma veia jornalística. Então, eu disse, o meu orientador, que era uma pessoa, disse, rapaz, você tem um texto muito leve, muito bom. Você tem uma base científica. Uma base científica. Mas compreensível. Mas olha, vá por aí, viu? Porque a maioria desse trabalho ninguém lê. E nem entende. Só quem sabe é o orientador, os avaliadores
e o próprio. Quem Ninguém seria? nunca mais quer saber porque é aquela linguagem hermética, aquela coisa Aham. difícil. E então, essa formação jornalística Sim, eu levei para a certo, academia. para a academia. Exato. Que hoje É o que se busca. o que se busca, né? É você ser entendido. Você não fala para ninguém compreender. Você não escreve para ninguém. Isso. Você escreve para as pessoas compreenderem, aceitarem, O discutirem. próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, recomendou, né, Sim. que o juridiquês ele seja apurado, mas que ele Exato. tenha uma linguagem, realmente quem escreve, uma linguagem que seja palatável, né, seja entendível. Então, o que o amigo fez já há alguns anos, hoje estão aconselhando que se faça. Exatamente. Eu acho que foi pioneiro disso na área de história. Perfeito. Que é aquela nota de pé de página. Aham. E aí tá, segundo fulano, segundo ciclano, segundo Perfeito. Beltrano. Sim. E você, vai dizer o quê? O que é que você está dizendo? Né? Aí eu disse, rapaz, então a minha primeira dissertação Aham. era sobre a navegação a vapor, mas depois eu descobri o trem, as companhias de trem, e então eu fiquei encantado. Sim. Né, lá no Instituto, no Arquivo Público de Pernambuco, Sim. cujo diretor era Mauro Mota, grande poeta Mauro Mota. Armando Sotomayor me levou e eu... Sim. conversava Grande com Armando Souto Maior. Sotomayor, meu mestre, meu Sim. orientador, meu amigo querido. O ícone da história, O ícone né? da Do história campo da brasileira história. e foi um sucesso internacionalmente Exatamente. com os livros de história e com os Sim. livros de literatura que ele escrevia. Que Também. Era uma coisa linda. Como eu fiz letras, né? Sim, Meu sim. primeiro curso foi letras, então eu tenho essa lembrança grande, tanto no ensino fundamental, o livro de história, de Armando Souto Maior, quanto também fazendo letras, o homem literato também. É um erudito, Exato, amigo do Ariano Suassuna. Então eu tive, Armando me fez conhecer Gilberto Freire, Ariano Suassuna, aquele outro do teatro, Hermílio Borba Filho. Sim. Olha, uma pletora de gente que são semideuses. Gigantes, semideuses, né? Perfeito. Então eu tive essa oportunidade, fiz meu mestrado, aí fiz a ferrovia, depois fiz sobre um episódio aqui política, tragédia, cujos Doutorado, sim. meus livros são Sou sempre Muniz Falcão esgotados. na época, né? O seu Muniz doutorado, Falcão, né? mas eu tenho quase 36 livros. Aí Sim. também dei para fazer literatura infantil. Foi, ultimamente. mais recente, né? Que eu estava em viagem, por isso não tive a honra de Mas estar não presente. só esse, como eu já tinha feito outro com a Cláudia, Sim. também a minha esposa, Sim. né? Outro para desenhar, que eu gosto. Eu tenho neto, a gente. Quem tem neto sabe o que é ter neto, né? Eu diga Freud. É lindo. Eita, meu Deus do céu. Agora estou no cinema com a Cláudia. Todos os dois. Eu não pude vir por causa da entrevista, Sim, perfeito. mas almoçamos lá no shopping e eu vim correndo para cá. Então, a minha vida de jornalista, continuo apreciando, leio todos os dias, gosto de ver, vejo o Estado de São Paulo, a Folha, o Globo, que hoje tem poucos jornais, e as pessoas dizem, rapaz, você lê jornal? Todos os dias eu leio jornal. Está aqui a Tribuna, a Gazeta também. É bom, palatável, né? Assim. Não deixo de ver online. Online, né? O UOL, Sim. a CNN, Sim. tudo, a televisão. Então, Mas... eu acho que foi essa ânsia de saber, essa ânsia de conhecer novas fronteiras, que me ajudou também bastante, né? Então, estou aqui um homem realizado, graças a Deus. Que muito contribuiu, colaborou com Alagoas de forma geral, né? Culturalmente, economicamente, educacionalmente, moralmente, um espetáculo nesse sentido. Sempre procurei, exatamente, estar sempre inovando. Nunca me contento com o que tenho, não em dinheiro, porque dinheiro a gente não leva, mas com o saber. Né? E o saber é ilimitado, você nunca vai conseguir saber tudo, ter um conhecimento absoluto, geral. Né? O saber é sempre importante, você reconhecer que você chegou ali e tem mais uma grande travessia que você jamais vai conseguir na outra margem. Doutor Douglas, um fato, eu não sei se o doutor Douglas recorda, hein? Eu estava chegando às Alagoas e aí eu, nesse âmbito da oratória, eu atendi uma personalidade pública, política, e essa pessoa me convidou para assumir um cargo público aqui no Estado, uma instituição pública. E aí chega o doutor Douglas até mim e diz, Carlos, eu estou aqui porque a instituição está me devendo um valor X referente a
há um trabalho que tinha sido feito. O doutor Douglas, pois não, eu já o conhecia, né, de nome e tudo, e aí tive a honra de conhecer ele pessoalmente. Disse, bom, vou em busca. Tentei durante um mês, não consegui nada, recebi sua visita, cobrando. Doutor Douglas, sabe? Tentei assim. Doutor Douglas, super educado, eu estava chegando a Alagoas, foi há 30 anos isso, né? Já um ícone na época. E super educado, atencioso e tudo. Não, entendo, meu jovem, perfeitamente e tal, papapá e tudo. Mas o resultado disso é que eu pedi para sair da instituição. Chegar o doutor Douglas Prato, né? Até mim. E eu tenho um cargo, eu tenho o poder de resolver algo relativamente tão simples, na minha opinião, da iniciativa privada tão simples, não vale a pena estar aqui. Então, assim, também por isso foi o motivo que eu acabei deixando a vida pública e saindo, porque eu acreditava assim, de uma forma, puxa, mas não é possível, né? Eu sou do tempo, né? Meu pai me ensinou, e meus avós, meus pais me ensinaram, né? Meus mestres também, que palavra dada é palavra honrada. Perfeito. Mesmo que se você contrata para um trabalho e você faz o trabalho, você tem que receber. Sim. Você tem que receber. Lógico. Né? Da mesma forma que você é obrigado a fazer o mesmo com terceiros que façam o trabalho que você mandou. Então, eu sou daquela época do fio de bigode. Então, embora não use bigode, usei um tempo. Quando eu comecei a vida no Moreira e Silva e lá na Sermac, porque eu dirigia e lá na universidade. Não, mas Sermac, FEBAC, né? E Moreira e Silva, porque eu dirigia pessoas, eu era um garoto, praticamente, né? Eu dirigia gente importante, Cônigo Hélio, o vice-reitor, o reitor, o professor Corinto Campelo, que era o pai do prefeito, Gilberto Macedo. Então, esse pessoal olhava para aquele menino assim, que esse menino tá bigode ajudava. Aí eu bigode. Eu comecei a ministrar aulas de português, né, com 19 anos de idade, e o pessoal de pré-vestibular, tudo muito adulto e tudo, eu botava roupa preta, em vez de usar as lentes de contato, usava os óculos fundo de garrafa, tudo também para envelhecer. Exatamente. Porque senão não... Mas senão, eu chegava ali, meu Deus do céu, senão não impunha, né? Eu sempre fui de respeitar, mas também queria ser respeitado. Perfeito, né? Lógico. Foi uma época, a época do bigode foi essa, eu bem jovenzinho. Aí tem a fio do bigode. Fio do bigode. Então a gente, meus pais me ensinaram a você nunca prometer nada se você não vai poder cumprir. Perfeito. Então, se você cumprir, meu pai dizia, olha, se você prometer algo a alguém, não importa quanto custe, não importa o prejuízo, você tem que honrar. Perfeito. Isso vem do dinheiro e eu sempre pago meus compromissos antes do vencimento. Sempre, tudo. Perfeito. E tem dado certo, está um homem de sucesso, um homem economicamente também e já bastante definido. Então dá certo, não é questão muito de honradez, né, doutor Douglas? Isso aqui que os antigos ensinavam. Muitas vezes hoje isso é desvirtuado, né? Verdade. Eu tenho levado isso para meus filhos, para meus netos, e toda coisa, porque eu acho que é importante a gente cumprir o que deve, não ter dívidas vencidas. Perfeito. Né? Eu só pedi empréstimo a banco uma vez na vida. Eu fui 10 anos do Banco do Brasil, mas eu também não sou muito de empréstimo, não. Eu prefiro... Eu compro... Chega o condomínio, né? Taxa, olha, condomínio, R$900. Se pagar antes do dia tal, é 820. Então, já ganhei. Perfeito, 80 já reais, resolve. Né? A luz também. Porque se você pagar, aí você vai servir uma... Verdade. Cartão de crédito, sempre muito moderado. Sempre tudo muito moderado. Sempre receita e despesa equilibrada. Um pouco menos a despesa do que a receita. Exatamente. É o grande método, né? Então, isso me fez bem na vida. Todas essas lições que meus pais e meus mestres me deram, foi muito foram aplicadas. Foram aplicadas. Doutor Douglas, estamos chegando ao final, né? É realmente uma entrevista icônica, porque o doutor Douglas Prato é realmente
um ícone em Alagoas, né? Não só como educador, não só como professor, não só como escritor, não só como um homem realmente do saber, mas com certeza um ser humano incrível, fora de série. Doutor Douglas, eu quero agradecer a sua participação, mas eu gostaria das suas considerações finais, uma mensagem para a nova geração que está aí, para as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza essa entrevista ela vai ser muito assistida por muitos que estão nos acompanhando. Bom, eu diria, primeiro, agradecer imensamente a você por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui, Honra é minha. de estar com você nesse ambiente. Você que é um lutador como eu, que é uma pessoa de ideias, sonhadora como eu, de projetos como eu, está numa nova fase, o seu instituto Sim. aqui. E dizer aos mais jovens que não custa tanto a gente ser honrado, decente, cumprir com as nossas obrigações, respeitar os mais velhos sempre, respeitar as autoridades sempre, né? Verdade. Ter moderação no viver, né? Trabalhar muito, mas também ter o lado do lazer, Sim. cuidar da saúde. Estou com 81 anos, né? Bem vividos, Sim. bem da cabeça, do Sim. físico, né? Passei por provações terríveis, de câncer a um Covid que quase me leva, Sim. mas Uhum. estou aqui firme, né? As Perfeito. pessoas não dão a idade que eu tenho, e eu trabalho Perfeito. todos os dias os três horários, mas costumo também dividir com minha família. Família é importante, a Sim. companheira, né? É importante filha, é importante neto, e é também importante você ter o seu lado de lazer. Perfeito. O cinema, quer dizer, a televisão, o livro. Sim. Nunca vai. As pessoas. Eu sou o homem ainda do impresso. Uhum. Eu sou o homem da tecnologia. Eu Sim. uso muito o celular, uso muito, né, toda a tecnologia no SEDMAC, onde eu estou hoje, Sim. e faço. Como vice-reitor, né? O vice-reitor, né, eu dirijo a instituição com o Dr. João Sampaio, e nós fizemos, o Dr. João e eu fizemos o SEDMAC essa potência que ele é hoje, Sim. com o Padre Teófilo, que foi o grande iniciador. Sim. Mas a gente tem que ter o lado também, procurar, né, ter um lado lúdico também. Sim. Porque nós somos crianças. Sim. Quem não reconhece a criança em você, Uhum. nós temos uma criança Sim. dentro de nós. Verdade. Mas ela só está aí alegre, saltando, se a gente der condição. Quando você deixa o lado criança, você vai ficar amargo, você vai ficar estressado. Então é bom a criança rir, tirar piada, brincar Sim. com os outros, né? O humor é sempre importante, a Sim. gente tem que ter seriedade, mas tem que ter o lado do humor Sim. também, ter o humor, né? A brincadeira, Uhum. até, o divertimento. De forma que hoje no SEDMAC é o coroamento da minha vida profissional. Sim. E eu quero também desejar felicitações a você, Carlos, pela nova morada, né? Obrigado. Por estar aqui, e desejar ver o sucesso que você merece, né? Você Obrigado, merece Douglas. pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, e por tudo aquilo que você trouxe aqui para Alagoas. Nós ficamos muito felizes de você ter escolhido aqui o nosso estado, a nossa cidade, para você vir, e lhe desejo todo o sucesso do mundo nessa nova fase em que você está aqui. Ele é sempre bom a gente está vendo. Eu sempre enxergo isso, eu digo aí aos mais jovens, que tudo tem momento na vida, e tudo isso, quer dizer, você pode ir até o final dos seus dias com essa alegria de viver. Verdade. Os franceses chamam joie de vivre, né? Sim. E com também a capacidade de fazer o bem, Isso. de não fazer o mal. Se não puder fazer o bem, pelo menos não faça o mal. Faça o mal, Mas é se verdade. procurar fazer o bem, faça Melhor o bem ainda. das pessoas, seja honrado, cumpra com suas obrigações, né? Não enverede por outros caminhos, que são caminhos deletérios, que muitas vezes o jovem procura, e até os adultos também. Sim. Então, a vida é a coisa mais preciosa do mundo. Hoje, do alto dos meus 80 anos, eu digo, que beleza estar aqui, jovem como Sim. me sinto jovem, sinto que a criança que está em mim Palpita. está bem, palpita, né? E realizar sempre novas, cada dia, cada anoitecer, cada pôr do sol significa um sol novo que nasce amanhã,
um amanhecer. Perfeito. Então a gente tem que estar sempre pronto para nova, né? Não se acostumar a estar. Eu não me vejo como um chinelinho em casa. Eu sempre, enquanto estiver respirando, eu estarei fazendo, Perfeito. produzindo, escrevendo, trabalhando, tendo ideias inovadoras. Então, muito obrigado mais uma vez. E para vocês também, um grande abraço para todos vocês que estão me ouvindo nesse momento. Douglas Aprato, muito obrigado. O professor doutor, o homem da história, o jornalista, o escritor, o vice-reitor do SESMAC, o pai de família, né, o avô, um homem realmente fora de série, e é por isso que a gente chama esse podcast de Podcast Líderes, homem no qual eu me inspiro. Então, Douglas, muito obrigado a você que está nos assistindo, gratidão. E até breve com mais podcasts aqui, direto do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Eu só quero agradecer, por fim, ao pessoal que está aí nos assistindo aí por detrás aí das câmeras, mas que é importante tanto quanto nós, quanto eu e você. Perfeito. Gratidão.